Mahabharata, volume 1, capítulo 10, Fim do exílio. Próximo do princípio da tarde, no dia após sua vitória, o rei Virata reentrou na cidade enaltecido por bardos, reluzia ante os 4 Pandavas cujas identidades ainda desconhecia. Quando chegou ao seu palácio, sentou-se sobre o seu trono e indagou acerca do paradeiro do seu filho mais velho. Algumas das mulheres do palácio disseram-lhe o que se dera. Movido por excessiva bravura, Sua Alteza Real partiu a fim de confrontar os melhores dos Kurus. Com Bramala na posição de seu quadrigalho e sem qualquer outro apoio, partiu com a promessa de que derrotaria o vasto exército Kuru e trairia de volta as vacas. O rei viu-se imediatamente envolto em pesar. Como meu filho deveria de triunfar sobre antagonistas como Bhishma, Drona, Karna, Duryodhana, e quando os Kurus tomem conhecimento da derrota dos Trigartas, seguramente hão de atacar a cidade em perigo, certamente estamos. O rei ordenou a seus ministros que preparassem a força militar para novamente atacarem. Temos de resgatar Bhuminjaya sem tardar e impedir que os Kurus acometam a nossa cidade. Com tão inútil indivíduo como seu quadrigário, não acredito que meu filho ainda esteja vivo. Yudhishthira sorriu aproximando-se do rei. Se Brimala é seu quadrigário, nada vossa majestade precisa recear. Os Kurus não poderão derrotá-lo. Com efeito, nem mesmo as hostes celestes poderiam derrotar Sua Alteza Real quando quadrigado por Brimala. O rei olhou confuso para o Yudhishthira. Não era momento para chistes. Ele apertava as próprias mãos, pensando unicamente em seu filho. Bhuminjaya, de certo, já se encontrara sem vida. Fora imprudente ao se expor a tamanho risco, sobretudo auxiliado por um mero eunuco. Enquanto Virata apresentava as forças à ordem de se agruparem, um mensageiro adentrou a corte com uma nova de que os Kurus haviam batido em retirada, as vacas foram resgatadas e o filho de Vossa Majestade está bem, assim como seu quadrigário. Eles logo estarão de volta à cidade. Tais novas em nada são motivos de surpresa, Yudhishthira disse. A vitória é certa a qualquer um que tenha Brinala consigo. O rei ignorou o comentário de Yudhishthira e disse jubiloso: decorai as vias públicas com bandeiras e festões, adorai todos os deuses com profusos presentes de flores e custosos incensos. Meus demais filhos e meus ministros devem sair para receber o príncipe, juntamente com musicistas e belos dançarinos. Trazei-o aqui em grande pompa e ordenai que o mensageiro sobre um elefante percorra a cidade a tocar um sino de modo a anunciar a nossa vitória. Logo rumou para fora da cidade uma grande procissão de belíssimas donzelas em formosas vestes, músicos a tocarem tambores, trompetes, símbolos e búzios, brahmanas a cantarem hinos auspiciosos e bardos a comporem canções em honraria ao príncipe. Rejubilante, o rei voltou-se ao Yudhishthira e disse: aproxima-se, Kanka, e joguemos dados enquanto aguardamos por meu filho. Apostarei alegremente pilhas de gemas, ouro e numerosas mulheres ataviadas de muitas joias. Meu antecel desconhece limites neste dia. Ó rei, jamais se deve jogar quando se está experienciando muita felicidade. Yudhishthira respondeu com um sorriso. Jogos de azar são acompanhados por muitos males. O grande rei Yudhishthira perdeu todo o seu reino, toda a sua riqueza e seus divinos irmãos em apostas de dados. Devido a isso, não me agrado de jogos de azar, mas jogarei se for o desejo de Vossa Majestade. O monarca riu e sentou-se diante de uma mesa de jogo de dados com Yudhishthira. Conforme jogavam, ele disse: o que pensas dessa nova, Kanka? Meu filho desbaratou sozinho os invencíveis Kurus. O Yudhishthira mais uma vez disse não haver nada de surpreendente, uma vez que o príncipe contava com os préstimos de Brinala. O rei começava a se sentir incomodado com aquela repetitiva observação. Por que louvas um eunuco como superior ao meu filho? Ó Brahmana, improspera-me
com semelhante verbo. Por que meu filho não é a causa da derrota dos Kuros? Ele é um guerreiro intrépido e poderoso. Yudhishthira tirou o dado de safira no tabuleiro. Quando Bhishma, Drona, Kripa, Duryodhana e os demais Kuros se reúnem para a guerra, não me é possível imaginar o outro guerreiro que os possa embater senão Brinala. Jamais houve alguém e jamais haverá semelhante a alguém que possa igualar a força de seus braços. Ele sempre se deleita em conflitos de grande magnitude. O rei colocou-se de pé, subitamente, tomando os dados em sua mão, com grande raiva. É óbvio que é incapaz de distinguir o certo do errado, motivo pelo qual certamente me cabe punir-te por essa impropriedade. Virata tirou os dados no Yudhishthira e golpeou a face. Sangue escorreu em seu nariz. O Yudhishthira, com a palma de sua mão, impediu de escorrer. Ele olhou para Draupadi, que se encontrava sentada na corte. Ela rapidamente providenciou um cântaro de água. O Yudhishthira segurou uma tira de pano molhada contra o seu rosto, a fim de estancar o sangramento. Naquele instante, um segundo mensageiro se colocou diante do rei e anunciou que seu filho chegara aos portões do palácio. O rei, esquecido de sua exasperação, disse ao mensageiro que buscasse o príncipe imediatamente. O mensageiro virou-se para ir de encontro ao príncipe e, conforme partia, o Yudhishthira suspirou-lhe: traz o príncipe sozinho, solicita Brimala que não entre na corte. O Yudhishthira sabia que Arjuna observava o voto de que se alguém o fizesse sangrar fora de uma batalha, mataria tal pessoa. Se Arjuna visse naquele momento seu irmão, Virata se encontraria com a morte. Transcorrido alguns minutos, Bhuminjaya se fez presente na corte, embelezado por guirlandas e pasta de sândalo. Ele curvou-se diante dos pés de seu pai e uniu as palmas de suas mãos em direção de Yudhishthira. Vendo-o coberto de sangue, perguntou ao pai: quem fez isso a Kanka? Ó rei, quem cometeu tamanho crime? O rei dirigiu um olhar iracundo para o Yudhishthira. Esse Brahmana astuto merece muito mais. Enquanto eu exaltava teus feitos, glorificou Brimala como se fosse superior a tua pessoa. Bhuminjaya chocou-se. Vossa Majestade cometeu um grande pecado e deve pacificá-lo prontamente, de modo que o veneno mortal da maldição de um Brahmana não consuma Vossa Majestade. O rei pediu perdão de Yudhishthira, que o concedeu. Virata então disse ao seu filho: ó descendente de Kekaya, enche-me de orgulho seres meu filho, e não existe alguém que te possa igualar, visto que sozinho triunfaste sobre a hoste Kuru e trouxeste de volta nossas vacas, assim como um tigre arrebata sua presa. O príncipe negou com a cabeça: não resgatei as vacas, meu pai, tampouco expugnei os Kurus, senão que tudo foi obra do filho de uma personalidade celeste. Ao ver-me fugindo de medo, aquela poderosa personalidade, capaz de empunhar o raio, deteve-me e subiu em minha quadriga. Foi ele que sozinho venceu o exército Kuru, encabeçado por Bhishma, Drona, Duryodhana, Kripa, Karna e Ashvatthama. Com efeito, eu sequer consegui olhar para aqueles guerreiros a dispararem suas armas. O jovem celestial profligou-os um a um, e ele subjugou aquele exército leonino e forçou a fugirem cambaleantes de volta para Hastinapura. Atônito ficou o rei, que perguntou ao seu filho para onde o jovem fora, mas Bhuminjaya respondeu que não podia responder. O Yudhishthira manteve-se em um silêncio, cuidando da ferida do seu rosto. Ele olhou em direção a Draupadi, que sorriu. O rei logo O rei logo saberia a verdade. A noite já se instalara há muito quando Virata dispensou a corte real. Ele retirou-se com seu filho, ouvindo embasbacado o príncipe descrever o embate contra os Kurus. No alvor do dia seguinte, o Yudhishthira, rodeado por seus irmãos, adentraram a corte real antes da chegada do rei. Trajavam vestes brancas e estavam habilhados por joias de ouro. Como cinco leões furiosos, subiram com imponência no estrado régio e assentaram-se em tronos destinados a reis. Logo após a chegada dos 5 irmãos, o rei, na companhia de seus ministros, entrou no salão. Foi com surpresa que viu Kanka sentado próximo ao seu trono, com 5 pândavas próximo a ele. Ainda ignorante de suas identidades, esbravejou: o que fazes? Uma vez que és jogador de dados e cortesão, por que te encontras sobre um assento real, embelezado por ornamentos e cingido por meu cozinheiro e pelos responsáveis por meus cavalos e vacas? Arjuna contraveio: este homem, ó rei, é digno de compartilhar um assento com Indra, sempre dado a realização de sacrifícios, respeitoso
com os Brahmanas, douto nos Vedas e firme em seus votos, é ele a corporificação da virtude, mesmo as personalidades celestes, asuras, nagas, gandharvas, yakshas e outros seres divinos não se lhe equipariam. Ele é possuidor de visão ampla, é perdoador, poderoso, veraz, autocontrolado, famoso por todo mundo e amado por todos. Este homem é um santo régio, tão grandioso quanto o insigne Manu. Ó rei, eis diante de vossa majestade o maior de todos os curos, o piedoso rei Yudhishthira. Não é ele digno de um trono? Os olhos de Virata arregalaram-se. Olhando fixamente para os 5 irmãos, um após o outro, ele respondeu: Se esse é Yudhishthira, quem são os 4 demais? Onde está o vigoroso Bhima e seu inconquistável irmão Arjuna? Onde estão Nakula e Sahadeva, bem como a ilustre Draupadi? Desde sua derrota no jogo de dados, ninguém os viu. Arjuna apontou Bhima com sua mão. Este é o cozinheiro de vossa majestade, é Bhima, possuidor de espantosa bravura, igualmente espantosa energia. Foi ele que ceifou a vida do lascivo Kichaka. Do outro lado de Yudhishthira, encontra-se Nakula, o equinocultor de vossa majestade, e próximo ele está Sahadeva, o líder dos pastores das vacas de vossa majestade. Esses 2 guerreiros são capazes de matar batalhões de milhares de combatentes no concernente a Draupadi, ela que possui olhos de lótus, serviu no palácio de vossa majestade como a Sairindri, pela qual Kichaka se apaixonou e morreu. Eu sou Arjuna, terceiro filho de Kunti, todos nós vivemos felizes na cidade de vossa majestade, como criaturas a viverem no ventre. Os olhos de Virata encheram-se de lágrimas. Os probos e os grandessíssimos Pandavas escolheram seu reino para o ano final de seu exílio. Como era possível não os haver reconhecido? Agora a identidade deles era óbvia. Afinal, quem mais poderia haver exibido tamanho poder em batalha senão esses irmãos? O rei uniu as palmas de suas mãos e prostou-se ante o Yudhishthira. Quando o rei novamente se colocou a pé, Bum Minjaya indicou a Arjuna. Foi ele quem matou os Kurus, assim como um leão mata um veado. Foi ele que resgatou as vacas e subjugou os grandes heróis de Hastinapura. Meus ouvidos ainda estão parcialmente ensurdecidos pelo fenomenoso som do seu búzio. Virata sentiu-se profundamente envergonhado por seu insulto contra o Yudhishthira, no qual até mesmo feriu. Faz-se presente o momento de eu honrar-vos, vós que sois ilustríssimos, disse humilde. O que devo fazer? Se quiseres, hei de conferir a Arjuna na mão de minha filha Tara. Minha dívida para convosco é limitada. Foi Bhima que me salvou das garras de Susharma, e se não por Arjuna, eu haveria conhecido a derrota nas mãos dos Kurus. Ó grande rei, peço vossa majestade o obséquio de perdoar-me. Eu inconscientemente fui ofensor. Vossa majestade é digno de minha adoração. Virata ofereceu todo o reino ao Yudhishthira com seu cetro, tesouro e cidade. Ele providenciou que Brahmanos oferecessem adoração e repetidamente exclamava: que grande fortuna! Os pandas desceram do estrado e abraçaram o idoso monarca que os fitava incessantemente. Após novamente oferecer-lhe seu reino, voltou-se a Arjuna e adicionou: ó herói, por favor, aceita desposar a minha filha. Arjuna acomodou seu braço sobre os ombros do rei. Que tua filha te tornes minha nora, que seria uma conveniente aliança entre nossas 2 casas. O rei mostrou surpreso. Por que não aceitas a princesa como a esposa tua? Desde que vim para este reino, a filha de vossa majestade vê-me como um pai. Arjuna redarguiu. Frequentemente estivemos sozinhos e ela frequentemente confiou em mim e segredou-me os pensamentos. Ó rei, sempre a vi como minha filha e não desejo que ninguém pense que em algum momento a vi de modo diferente. Se eu aceitá-la como minha consorte, outras duvidarão de sua pureza. É porque desejo corroborar sua pureza, continuarei a vê-la como minha filha, visto que não há distinção entre uma filha e uma nora, e que ela contraia núpcias com Abhimanyu, meu filho. Ele é sobrinho de Krishna e assemelha-se a uma personalidade celestial sob todos os aspectos. Ele será um esposo apropriado para o Tara,
e um filho para vossa majestade. O rei anuiu com cabeça, falaste bem ao maior de todos os homens virtuosos, procede como um julgar apropriado, quem quer que tenha um relacionamento com Arjuna, seja qual forem todos os seus desejos atendidos. Yudhishthira concedeu sua permissão para o casamento, e o mesmo foi arranjado. O rei então providenciou que os irmãos fossem acomodados em seu palácio. Ele enviou para fora do reino mensagens com a atribuição de anunciar aos amigos e aliados dos Pandavas que eles haviam deixado o exílio e estavam bem, agora residindo em sua capital. Yudhishthira invitou todos os comparecerem à cidade em virtude de que após pouco tempo começaram a chegar. Krishna e Balarama vieram de Dwarka, trazendo Abhimanyu e muitos outros membros de sua família. Drupada chegou acompanhado por uma imensa divisão de soldados. O grande rei Kashiraja, um bom amigo de Yudhishthira, cuja filha se casara com Bhima, também chegou com outro vasto exército. O Mahabharata, volume 1, capítulo 40, fim do exílio. Os Pandavas adoraram-nos todos devidamente conforme chegavam a Virata. Eles ficaram particularmente regozijantes, vendo seu amigo bem-querente Krishna, que trouxera consigo uma imensa força de guerreiros. Ele curvou-se perante o Yudhishthira e Bhima. Dos Pandavas mais novos tocaram-lhe os pés. Todos eles então abraçaram-se e sentaram juntos para conversar. Decidiu que o enlace matrimonial entre Abhimanyu e Uttara seria realizado na próxima lua cheia. E Virata começou a fazer os arranjos. A cidade adornou-se com bandeiras e festões. Quando se fez chegar o dia do casamento, guirlandas foram penduradas por toda parte e músicos tocaram no palácio de Virata. Muitas formosas donzelas de brincos de pedras preciosas, encabeçadas por Draupadi, conduziram Uttara até o sacrifício nupcial. Numerosos brahmanas encontravam-se sentados ao redor do fogo, entoando hinos auspiciosos dos Vedas. Na presença dos Pandavas, acompanhados por Krishna, Balarama e os demais monarcas, Abhimanyu aceitou de Virata a mão de Uttara. Arrodeados por brahmanas e reis, os noivos espargiam luz como um deus e uma deusa em meio às hostes celestes. Virata dadivou Abhimanyu com um dote de 7.000 cavalos, 2.000 elefantes e um grande amontoado de pedras preciosas e ouro. A cerimônia foi concluída com um banquete. Alimentos puros foram oferecidos a Vishnu após o que foram distribuídos aos brahmanas e em seguida aos milhares de cidadãos que compareceram ao conúbio. Todos receberam presentes e caridade, todos deixaram a cerimônia cheios de regozijo. No caminho de volta para casa, sobalsavam tanto o rei quanto sua filha e seu novo genro. Terminadas as celebrações matrimoniais, os Pandavas começaram a refletir acerca do que fariam. Como haveriam de recuperar o seu reino, nenhuma palavra de Hastinapura fora recebida. Os Kurus agora tinham conhecimento de que os Pandavas estavam vivos, saudáveis e com residência em Virata. Segundo o acordo feito ao fim do jogo de dados, fazia-se presente o momento em que deveriam devolver-lhes a cidade e seus domínios. Entretanto, parecia que a questão não seria pacífica. Krishna sugeriu que se convocasse uma assembleia de sorte a discutirem o que seria feito. Assim, no dia seguinte, no enlace matrimonial, todos os reis foram à corte de Virata. Nos assentos dianteiros sentaram-se Virata e Drupada, os reis de maior senioridade, juntamente com Krishna e Balarama, os quais todos consideravam os mais grandiosos. Ao lado deles sentaram-se Yudhishthira e seus irmãos e no entorno dezenas de outros monarcas. Esses imponentes heróis brilhavam como estrelas tauxiadas em uma límpida abóbada celeste. O salão ecoava os murmúrios de suas conversas à medida que se acomodavam em seus lugares. Uma vez que todos estavam sentados, o barulho emudeceu e todos voltaram para Krishna, seus olhares de expectativa. Sorrindo gentilmente e derramando o seu olhar sobre todos os príncipes ao redor, Krishna foi o primeiro a falar. Todos sabem como o filho de Suvala desonestamente derrotou Yudhishthira nos dados
e o desapropriou de seu reino. Também é vosso saber que ele e seus irmãos foram forçados a viver na floresta pela duração de 13 anos. Os filhos de Pan, dos quais é possível subjugar o mundo pela força de seus braços, eles cujas quadrigas vão sem qualquer restrição a qualquer região terrestre ou celestial, eles que honraram suas palavras e agora concluíram seu voto, eles se submeteram a insuportáveis dificuldades, especialmente neste último ano em que se viram obrigados a prestar serviços triviais a outros. Eles agora buscam por seu legítimo reino. Krishna olhou por toda a assembleia. Todos os reis, sentados em tronos de ouro incrustados de gemas, fitavam-no atentamente, conforme prosseguiu: ó reis, considerai o que é certo e o melhor tanto para o filho de do Dharma quanto para Duryodhana. O decoroso Yudhishthira não aceitaria sequer o reino dos deuses iniquamente, senão que preferiria o legítimo domínio de uma única vila. Muito embora antagonizado e defraudado pelos Kauravas, ainda deseja-lhes o bem. Duryodhana e seus irmãos tentaram repetidamente matar os Pandavas, mas o Yudhishthira tolerou tudo, preservando sua paz mental. Todos os seus irmãos são desobedientes e jamais abandonariam a virtude. Aceitarão o que quer que julguem ser correto, e ele sempre seguirá meu aconselhamento. Krishna lançou um rápido olhar para o Yudhishthira, cujos olhos estavam afetuosamente fixos na face de Krishna. Tudo que o Yudhishthira desejava era agradar a Krishna, sentimento este compartilhado por todos os seus irmãos. O que quer que Krishna aconselhasse, teriam por certo tratar-se do melhor para eles. Mesmo Bhima, conquanto ávido por vingar-se dos Kauravas, desistiria de sua ira caso Krishna a dissesse errada. Bhima acomodou sua mão sobre a sua grande massa, conforme Krishna prosseguia. Minha opinião é que primeiramente devemos conhecer as intenções de Duryodhana mediante o envio a Hastinapura de um mensageiro confiável. Tentemos por todos os meios solucionar esse assunto de forma pacífica, inteiramente de acordo com os códigos eternos da religião. Evitemos desnecessariamente violência. Contudo, se Duryodhana não se dispuser a restituir as terras ao Yudhishthira, acredito que a guerra terá de acontecer. Os Pandavas hão de matar Duryodhana e todos os seus seguidores, se julgarem que a causa dos Pandavas é justa, uni-vos juntamente com vossas forças armadas e marchai para o conflito. Dize-me, ó rei, se minhas palavras encontram vosso aprovar. Balarama ergueu sua mão, indicando sua intenção de falar. A assembleia se voltou em sua direção. Sua veste azul escura de seda realçava a coloração de sua pele puramente alva. Um resplandecente elmo enfeitava sua cabeça e uma guirlanda de lótus brancos pendia ao seu pescoço. Ao seu lado recostava-se o arado de ouro que tinha por arma. Falando, sua voz ressoava pelo salão como um tambor. O filho de Devaki falou bem. Suas palavras destinam-se ao bem-estar tanto dos Kauravas quanto dos Pandavas. Que o reino Kuru seja compartilhado. Os heróicos filhos de Kunti viverão em paz com seus primos, cada parte reinando metade do Império Kuru. Concordo que um homem deve ser expedido a Hastinapura a fim de que se dirija aos nobres Bhishma, Drona, Vidura, Kripa, Karna, Shakuni e todos os filhos de Dhritarashtra. Todos eles são heróis e todos eles são muito versados nas escrituras védicas. Após informar a esses homens o desejo de Yudhishthira, o emissário deve trazer-nos sua resposta. Todavia, os Kauravas têm de receber toda a devida deferência. Afinal, foi pelo erro de Yudhishthira que o reino foi perdido, malgrado destituído de talento para o jogo de dados, aceitou o desafio do habilidoso Shakuni. Havia muitos outros reis com os quais ele poderia haver jogado, mas escolheu o filho de Suvala. Balarama olhou para o Yudhishthira e sorriu. O Pandava não mostrou qualquer sinal de desconforto diante de suas palavras. O Yudhishthira sempre sentira culpa pela má conduta de haver perdido seu reino em um jogo. Ele curvou sua cabeça enquanto Balarama prosseguia. O corajoso filho de Panda, infelizmente, perdeu em todas as fases do jogo. Presa da luxúria e da ira, apostou tudo e encontrou-se com deperecimento. Quem pode responsabilizar Shakuni por isso? Destarte,
temos de adotar uma postura conciliatória quando nos enderecemos aos Kauravas. Devemos evitar a guerra valendo-nos de todos os recursos. Aquilo que é obtido por métodos pacíficos é benéfico para todos, ao passo que o contrário é verdade, em relação ao que é obtido através da guerra. Embora o Yudhishthira houvesse aceitado o discurso de Balarama, este surpreendeu os demais Pandavas. Era de seu desconhecimento que o herói Jadava carregava em seu último... Era de conhecimento que o herói Jadava carregava em seu íntimo apreço por Duryodhana, seu discípulo nos estudos da luta com a massa. Mas na última ocasião em que se encontrara com eles, logo após deixarem Hastinapura, manifestava-se em favor deles marcharem para a capital Kuru com o intento de punir os Kauravas. Era difícil entender por que mudara sua atitude. Talvez Duryodhana o houvesse influenciado com uma versão pessoal acerca do que se descortinara em Hastinapura. Independente das causas, os Pandavas tinham por certo que Balarama era seu eterno bem-querente, motivo pelo qual mantiveram silêncio quando fez uma breve pausa em seu discurso. Subitamente, Satyaki, um poderoso herói de Yadava e um dos alunos marciais de Arjuna, colocou-se de pé. Enfurecera-se ante o verbo de Balarama e não se viu capaz de prosseguir ouvindo. Quando Balarama retornou a palavra, Satyaki o interrompeu. Devido a que todos os olhares se voltaram para ele, um homem sempre revelará a sua natureza inferior, uma vez que se expressa em palavras. Assim como uma floresta abriga árvores que dão frutos e outras que são infrutíferas, em uma família nascem heróis poderosos e indivíduos que são impotentes e carentes de valentia. Ó, tu que traz o sinal de um arado em seu estandarte, reluto em adjetivar-te de desbrioso, mas por que exibes esse fraquejar diante dos perversos Kauravas? Balarama sentou-se calmamente, mas o rosto de Satyaki se enrubesceu em ira. Ele olhava ao redor da assembleia conforme dava continuidade ao seu discursar. Como alguém pode permanecer aqui sentado ouvindo Balarama falar de tal maneira? Todos somos cientes do que se desenrolou em Hastinapura. O Yudhishthira perdeu seu reino devido a um desprezível embuste. Se os Kauravas houvessem ido a Indraprastha e o derrotado lá, semelhante proceder teria sido justo, mas eles o convocaram para jogar em sua própria cidade e em seguida constrangeram-no a aceitar o desafio de Shakuni. Como a prosperidade pode servir tais homens? Por que o Yudhishthira agora deveria aproximar-se deles em uma postura submissa? O reino Kuru é indubitavelmente seu por direito, uma vez que pertence ao seu avô e então a seu pai. Mesmo se este piedoso homem Yudhishthira não pudesse reivindicar legitimamente o reino, mereceria ainda assim reinar a terra. Isso em virtude de suas qualidades. Se os Kauravas não lhe devolverem os territórios dos seus ancestrais, forçá-lo-eis a fazê-lo no campo de batalha, na frieza da lâmina. Satyaki caminhou até o piso em mosaico no centro do salão. Ele fechou sua mão sobre o punho de sua espada enquanto discursava sobre o mosaico retratando um radiante sol. E de obrigar os despiedados Kauravas a cair aos pés de Yudhishthira. Caso se recusem, terão de rumar com seus ministros para a morada da morte. Quem pode se opor a Satyaki quando este se apresenta pronto para lutar? Acaso as montanhas são capazes de suportar os raios? Da mesma forma, quem poderia suportar o ataque impetuoso do arco Gandiva quando Arjuna o governa? Ou a força da massa de Bhima? Quando os Pandavas estão unidos a Drupada e seus 2 filhos, bem como a seus próprios filhos, que homem que preze sua vida haveria de confrontá-los? Quando os grandiosos heróis de Yadava apresentaram-se para a batalha, o que farão os Kauravas? Após matá-los todos, entronaremos o destino imperador do mundo. É tanto ímpio como vergonhoso mendigar de inimigos. Devemos partir imediatamente, e os Kauravas ou render-se-ão ou prostrar-se-ão no campo de batalha. Havendo verbalizado sua raiva, Satyaki retornou ao seu assento. Balarama prosseguia pacífico, dado ser-lhe compreensíveis os sentimentos de Satyaki. O idoso rei Drupada falou em seguida ao tu possuidor de longos braços.
Certamente será como diz, Duryodhana jamais entregará o reino. No que diz respeito a Dhritarashtra, ele é excessivamente afeito a seu filho, motivo pelo qual o seguirá sem questionamentos, e o mesmo se dará com Bhishma e Drona, os quais carregam consigo uma lealdade errônea. Em minha opinião, não devemos agir de acordo com a sugestão de Balaram, pois Duryodhana não responderá a semelhante aproximação humilde, mas antes se interpretará como ignávia. Força é a única linguagem que respeitará. Todos os presentes estimavam a sabedoria e maturidade de Drupada em virtude do que ouviam atentamente. Eis o meu aconselhar: preparemos para a batalha, enviemos mensageiros a todos os nossos aliados e solicitemos que se façam aqui presentes. Duryodhana seguramente fará o mesmo. Agora seus homens serão enviados, até mesmo aqueles que agora categorizamos como nossos amigos. Nossos mensageiros devem viajar velozmente pelo globo, haja vista que um homem não recusará seus préstimos a quem primeiro o solicite. Drupada então nomeou os reis e suas terras em que poderia encontrar apoio. Ele sabia que Duryodhana requisitaria auxílio bélico a todos, quer seus aliados, quer não. Era importante alcançar os reis com seu próprio apelo antes que o fizesse Duryodhana, após listar 40 ou 50 monarcas que poderiam assistir à sua causa. Drupada encerrou: enquanto reunimos nossas forças, enviemos um bom homem a Dhritarashtra. Proponho o envio do meu sacerdote, devemos instruí-lo cuidadosamente acerca do que dizer aos Kauravas. A despeito de eu não ter muitas expectativas em relação a esta abordagem, a batalha é inevitável. Bom, Krishna aplaudiu em gesto de aprovação. Tais palavras condizem com o grande rei dos Panchalas, cuja bravura é incomparável. És anciano em conhecimento e sabedoria, logo é como nosso guru, e devemos proceder segundo tuas palavras. E não de algum outro modo. Concordo. Todavia, meu relacionamento tanto com os Pandavas, tanto com os Kauravas é o mesmo, independente da atual situação entre eles. Vim aqui e me agradei da recepção do rei Virata. O casamento foi concluído e agora retornaria do Arca. Confio em tuas mãos, ó monarca, a fazer de guiar esses reis no ateniente a como negociar a paz entre os dois grupos. Se uma solução por acordo mútuo não se mostrar concretizável, e se o tolo Duryodhana não aceitar a paz devido ao seu orgulho e à sua ignorância, chamai-me novamente, farei tudo o que estiver a meu alcance. Mahabharata, volume 1, capítulo 40, fim do exílio. A Assembleia dos Reis aqueceu a proposta de Krishna e se recolheram para suas acomodações. Virata adorou Krishna com respeito e providenciou seu retorno a Dwarka, após o que deu início às preparações para a guerra. Mensageiros em céleres cavalos foram despachados ao redor do mundo e logo grandes exércitos começaram a chegar a Virata. Tropas desaguavam de todas as direções e instalavam suas bases ao redor da cidade. Repleta de homens e animais, a terra parecia coberta por nuvens negras. As tropas reunidas resultavam um som similar ao bramir do oceano. Também na capital Kuru, vastos exércitos juntavam-se em suporte a Duryodhana. A deusa terra, com suas montanhas e florestas, parecia tremer sobre o fardo de tantos guerreiros. Quando a grande força estava pronta em Virata, Drupada, depois de consultar os reis e os Brahmanas, dirigiu a palavra ao seu sacerdote. Ó Brahmana, dentre todos os homens, aqueles que são 2 vezes nascidos são os melhores. Dentre os 2 vezes nascidos, o Brahmana é o melhor, e dentre os Brahmanas, aquele que conhece os Vedas é superior. Aqueles que sabem verdadeiramente o conhecimento védico são ainda melhores, e dentre estes, os melhores são aqueles que vivenciam essa sabedoria. Em minha opinião, és o melhor dos homens, porquanto assimilaste verdadeiramente o conhecimento acerca do Brahman Supremo. Teu conhecimento e teu saber igualam aqueles de Brihaspati. Sabes que tipo de homem é o Yudhishthira e como os Kurus usurparam-lhe o reino.
É também de teu conhecimento a situação de Hastinapura, assim como a natureza e a disposição de Dhritarashtra, o seu filho. Duryodhana não restituirá o reino de Yudhishthira e seu idoso pai, cego pelo apego à decisão do filho, subordinar-se-á. Drupada então explicou que, embora devesse ir a Hastinapura a fim de solicitar a Dhritarashtra a devolução do reino dos Pandavas, havia outro propósito. Ele sabia que Duryodhana e seu pai não eram passíveis de influência mediante o uso da razão. A missão do sacerdote, por conseguinte, era convencer outros líderes curos acerca da probidade da proposta de Yudhishthira acerca da tolice de Duryodhana em causar a guerra. Após 13 anos, ouvindo Duryodhana, poucos entre os curos talvez ainda conheçam a verdade. O torpe e o desonesto tratamento conferido aos Pandavas no jogo de dados possivelmente foi por completo olvidado. Até mesmo o sapiente e sempre virtuoso Balarama parecia haver sido influenciado pelos Kauravas. Proferindo palavras de virtude e verdade, hás de conquistar o coração dos homens honestos. Vidura apoiar-te-ás, bem como Bhishma, Drona e Kripa. Deste modo, fomentarás dissensões entre os curos. Eles perderão tempo tratando-se de se congraçarem, o que nos permitirá preparar-nos melhor para a guerra. Talvez até se dê o evento de Dhritarashtra, tocado por tuas palavras, sigas e faça o que é certo. Em qualquer dos casos, beneficiar-nos-emos quanto à ida à terra Hastinapura. Nada temas em relação à tua segurança, porquanto certamente hão de te respeitar. És um brahmana erudito embaixador, bem como um homem ancião e íntegro. Uma vez recebida a solicitação de Drupada, o sacerdote imediatamente partiu para Hastinapura. Capítulo 34. Alianças. Enquanto ambos os Kauravas e Pandavas se preparavam para a guerra, Krishna e os Jadavas retornaram para Dwarka. Duryodhana tomou conhecimento da chegada de Krishna e decidiu ir pessoalmente postular sua assistência, informado pelos espiões acerca das preparações dos Pandavas. O monarca Kuru já enviara emissários a toda parte do globo, de modo a buscarem os préstimos de outros reis. Mas tão poderoso era Krishna que achou prudente solicitar-lhe em pessoa. Krishna e os Jadavas eram os maiores guerreiros da terra. Se Duryodhana assegurasse sua ajuda, a vitória jamais se faria possível aos Pandavas. Haja vista que Krishna era o principal suporte dos irmãos. Acompanhado por alguns poucos guarda-costas, Duryodhana montou o melhor dos seus cavalos e o fez o animal galopar até Dwarka. Em Virata, Arjuna também pensava em Krishna após consultar o Yudhishthira, também decidiu ir pessoalmente em busca do favor de seu amigo. Partindo em uma ligeira quadriga, logo chegou a Dwarka. À medida que se aproximava do palácio, Krishna viu os guardas do palácio recebendo Duryodhana. Os dois príncipes, após saudarem-se de forma amigável, foram juntos para os aposentos de Krishna, onde encontraram dormindo sobre uma grande cama, abanado gentilmente por uma de suas esposas. Duryodhana foi diretamente à cabeceira da cama e sentou-se. Mas Arjuna permaneceu aos pés de Krishna. De pé com as palmas das mãos unidas, olhava fixamente para o rosto de Krishna, com afetuosas lágrimas em seus olhos. Transcorrido algum tempo, Krishna despertou. Quando abriu os olhos, viu Arjuna, que se curvou em gesto de amor. Krishna, em seguida, viu Duryodhana à altura de sua cabeça. Ele prontamente desejou boas-vindas a ambos os viajantes. Após honrá-los, indagou a razão de sua vinda. Duryodhana respondeu: é do conhecimento de muitos que és igualmente disposto em relação a mim e Arjuna. Vim aqui de sorte a receber teu auxílio na guerra em que um futuro próximo será travado entre nós. Na verdade, ao matador de Mado cheguei antes de Arjuna, em decorrência do que correto é que ofereces a mim e não a ele teus préstimos. Esta é a prática dos bons homens e tu, ó Krishna, é o melhor dos homens. Krishna olhou sorridente para Duryodhana. Aceito que chegastes primeiro, ó rei, mas foi Arjuna que primeiro vi, portanto considero que ajudar-vos-ei ambos. As escrituras preceituam que se deve ajudar primeiramente os mais jovens. Logo, oferecerei primeiro minha assistência a Arjuna. Possuo um exército de 1 milhão de soldados conhecidos como Narainas, todos iguais a mim em batalha. Um de vós pode tê-los em seu auxílio, o outro pode ter a minha apenas. Contudo, não pelejarei. Com efeito, planejo sequer levar comigo minhas armas em dia algum do conflito. Ó filho de Kunti, o que escolhes? Sem qualquer hesitar, Arjuna escolheu a Krishna. Duryodhana mal pôde
e mascarar seu goivo. A sentimentalidade de Arjuna subjugava sua razão. Desprezara o invencível exército de Krishna, preferindo ao seu lado um mero Krishna que sequer lutaria. Que grande erro! Sem qualquer hesitar, Arjuna escolheu Krishna. Duryodhana mal pôde... Sorrindo suavemente, Duryodhana disse: parece então que me resta o exército. Com tua permissão, ó Keshava, agora partirei. Havendo recebido de Krishna seu exército, Duryodhana agradeceu-lhe, partiu, rumou para o palácio de Balarama, ciente de que este sempre lhe era favorável. Certamente ficaria do seu lado na guerra. Duryodhana encontrou Balarama sentado em seu palácio. Após saudá-lo com palavras de afeição e louvor, Duryodhana apresentou seu apelo. Balarama, com sua mão repousando sobre sua arma, o arado parecia grave. Ó filho de Kuru, em teu favor me exprimi na Assembleia de Virata na ocasião do casamento de Abhimanyu. Chamei a atenção de Krishna que o nosso relacionamento com tua pessoa e os Pandavas é igual e que tua casa é tão justa quanto aquela dos Pandavas. O herói Keshava não aceitou as palavras minhas, porque não me é possível existir sequer por um instante à parte de Krishna. Tomei a resolução de não ajudar nenhum dos lados. Em nada me envolverei na vindoura guerra. Luta segundo os princípios chátrios, é o melhor dos homens. Que a boa fortuna seja consigo. Balarama levantou-se e abraçou Duryodhana. Inteirado que Krishna tomara o partido dos Pandavas, considerava os Kauravas já derrotados. Duryodhana foi-se do palácio de Balarama e buscou por Kritavarma, o comandante-chefe dos Jadavas. Ele pediu suporte e Kritavarma, em consonância com o costume kshatriya, não poderia recusar. Ele aceitou lutar com o grupo Kaurava, juntamente com os milhões de guerreiros de Krishna, que Krishna já fornecera. Ele então reuniu a força militar e preparou-se para ir-se com Duryodhana. Cercado pelas tropas de terrível aparência e com Kritavarma ao seu lado, Duryodhana pôs-se em direção a Hastinapura em ânimo leve. Nas acomodações de Krishna, Arjuna e Krishna estavam a sós. Krishna perguntou: por que preteristes meu exército a mim, malgrado ciente de que não guerrearei? Inexistem certezas de que, onde quer que estejas, haverá vitória. Se assim desejasses, poderias matar todos os Kurus. Em tua presença, o melhor dentre os homens, também me será possível matá-los todos. És em todo o mundo o mais afamado e ilustre, e obterei fama similar ao triunfar nessa guerra. Ó Krishna, há muito trago dentro de mim o desejo que sejas condutor da minha quadriga. Por favor, realiza o meu desejo, caso o consideres aceitável. É apropriado, filho de Kunti, que te ampares a mim. Krishna respondeu suavemente. Ele repousou sua mão cheia de joias sobre o ombro de Arjuna. Será com prazer que hei de ser teu quadrigário, que teu desejo se realize. Os dois amigos passaram algum tempo juntos em Dwarka e em seguida prepararam-se para irem-se embora. Rodeados por muitos líderes, diados e guerreiros, partiram para Virata.